Você já se deparou com um exercício que tinha que calcular a distância entre dois pontos, por exemplo, só que a figura formada lá no exercício não era um triângulo retângulo? Daí você pensou, ai meu Deus, o que eu faço agora? Porque quando é um triângulo retângulo, você faz por teorema de Pitágoras, ou se tiver um ângulo de visão, você faz seno, cosseno ou tangente. E quando você tem esse exercício que não é um triângulo retângulo, e sim um triângulo acutângulo ou obtusângulo, falando um triângulo qualquer, o que é que você vai fazer? Então você vai assistir a aula da GIS, porque aqui eu vou explicar para você como é que eu resolvo um exercício desse tipo quando o triângulo não é retângulo. E isso nós vamos estudar a lei ou o teorema dos senos, certo? E ó, presta atenção numa coisa. Para começar, eu vou explicar para você como que você chega na fórmula. Vamos fazer a dedução da fórmula da lei dos senos, nesse caso dos senos, que na outra aula eu vou fazer dos cossenos, não vou fazer numa aula só, tá bom? E na sequência, após eu ter feito a dedução dessa fórmula, nós vamos fazer os exercícios, porque daí você vai praticando. Então não sai daí não, aguenta que eu vou fazer a dedução primeiro. Então, vamos aqui considerar um triângulo, vamos colocar aqui os vértices A, B, C, e veja que esse triângulo não é retângulo, porque por mais que você está observando esses ângulos retos aqui, esses ângulos retos são referentes à altura do triângulo, as alturas, que tem duas ali, né, que eu deixei marcado. Na verdade, um triângulo tem 3 alturas, mas eu identifiquei 2. Então, aqui eu tenho um triângulo acutângulo, meu triângulo ABC. E aí, o que eu vou fazer agora? Primeiro, vamos fazer uma separação. Eu vou tirar aqui o vértice C e eu vou fazer uma separação, olha aí, ó, em 2 triângulos. Então, eu vou colocar vértice A, que era o mesmo, aqui era o C. E aqui, gente, como aqui eu tenho a altura 1 de um triângulo, eu vou chamar esse vértice H1. E aqui também é o H1, né, que eu desmembrei ele, mas o nome é o mesmo. Então, em primeiro lugar, vamos considerar o triângulo A, B, H1, certo? Vou fazer a consideração desse primeiro triângulo e calcular qual é o seno do ângulo B. Mas para isso, olha o que eu preciso fazer para calcular o seno. Não tenho medida aqui, não tenho medida aqui, porque seno é o quê? Para você que já assistiu às aulas anteriores da GIS, seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então veja que aqui eu tenho Bzinho, porque como aqui o vértice é B, eu vou colocar o lado Bzinho. Aqui é H1, então o lado eu vou chamar de H1zinho, tá bom? Então, para calcular o seno, tô olhando para esse triângulo ABH1, então eu vou colocar aqui, ó, triângulo ABH1. Então, eu vou calcular o seno do ângulo B. O seno do ângulo B vai ser o cateto oposto, que eu já falei, Bzinho, pela hipotenusa, H1zinho. Tudo bem? Agora, fica de olho no triângulo ACH1zinho. ACH1zinho. O que eu vou fazer agora nesse triângulo, Isa? Vamos fazer de novo o seno. Só que agora eu vou fazer o seno do ângulo C. Você viu uma coisa, né, gente? Que quando eu desmembrei aquele triângulo acutângulo, eu fiz a formação de 2 triângulos. E como eu fiz a formação aqui pela altura, que eu já tinha traçado a altura, veja que tinham os ângulos retos referente às alturas. Por isso, eu formei 2 triângulos que são retângulos, tá? Para você entender um pouquinho mais por que agora eu posso calcular o seno e antes eu não poderia. Porque eu abri o triângulo, tá? E aí, dessa forma, se aqui o vértice é C, esse lado aqui eu vou chamar de Czinho e esse lado aqui de H1zinho, né, que tá de frente. Então, quer dizer que o seno desse ângulo aqui vai ser cateto oposto, Czinho, pela hipotenusa, H1zinho. Ok. O que eu faço agora? Você consegue observar que aqui, nessa razão, eu tenho H1 e aqui eu também tenho um H1? Então, nós vamos isolar esse H1 em cada caso. Como assim isolar? Então, ó, primeiro, multiplica-se cruzado, H1 vezes o seno de B, H1 vezes o seno de B, igual a 1 vezes Bzinho, que é o próprio Bzinho. Aí, isolando o H1, eu tenho Bzinho
Como esse seno de B estava multiplicando, aqui aplicando o macete, porque eu já tenho essa aula explicada do porquê que se ele está multiplicando ele passa dividindo, né? Antes que você fale, lá, Gi, falando passa dividindo, já tem explicação desse macete, tá? Então, dividido pelo seno do ângulo B. Então, veja que ficou Hzinho igual a Bzinho por seno de B. Muito bem, vou fazer o mesmo aqui. Coloco um embaixo, multiplica-se cruzado. H1 vezes o seno do ângulo C igual a 1 vezes Czinho, que é o Czinho. Isolo o H1, o que vai acontecer? Czinho dividido pelo seno do ângulo C. Ó, então aqui, veja que eu tenho que H1 é B dividido pelo seno do ângulo B, e aqui H1 é o Czinho dividido pelo seno do ângulo C. Quer dizer que se eu tenho H1 igual e H1 igual, eu posso falar que essas duas coisas são iguais. Logo, eu já chego à primeira conclusão, que o quê? Que Bzinho dividido pelo seno do ângulo B é igual a Czinho dividido pelo seno do ângulo C, ó. Já tenho a parte aqui das razões formadas. E agora, como é que eu faço para ter o Azinho aqui em cima? Então, aí, o que eu vou fazer agora? Dá uma olhada. Vamos apagar aqui. E eu vou juntar os triângulos novamente, voltar ao original. Olha aqui, gente. Vamos juntar novamente os triângulos, ó. Lembra? Voltamos ao triângulo ABC, tá? Só que agora, olha o que eu vou fazer agora. Apaga aqui, apaga, apaga, apaga. Eu vou separar aqui agora em outros dois triângulos aqui, ó. Tá vendo o que eu fiz? Separei em outros dois triângulos. Então, olha o que aconteceu aqui agora. Vamos colocar os nomes. Vértice A, aqui é o vértice H2, que é referente à altura, né? A segunda altura do triângulo. Aqui também é H2. Aqui é o B, aqui é o C e aqui também é o C. E agora, Giz, o que vai fazer? Então, você marca bem isso daqui que eu vou precisar apagar para fazer a próxima demonstração aqui, deixei tá bom? Separado, né, gente? Então, agora eu separei os triângulos aqui, ó, formou A, H2 e C, H2, B e C. Então, agora eu estou trabalhando em relação à segunda altura do triângulo que eu havia traçado. Então, eu abri ele assim, em relação à altura H2 aqui, ó, tá bom? Então, no triângulo BCH2, BCH2, que é o triângulo que está aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular quem é o seno do ângulo B, tá? E o seno do ângulo B, o ângulo B está aqui, é cateto oposto, então vai ser H2 pela hipotenusa. Lembrando que o ângulo reto desse triângulo, quando eu desmembrei, formou-se aqui, a hipotenusa é o Azinho. Então, veja que o seno do ângulo B formou H2 pelo Azinho, que é a hipotenusa. Agora, olhando para o triângulo ACH2, esse triângulo de cima. Nele, vamos calcular quem é o seno do ângulo A, porque eu não fiz ainda nenhum do ângulo A, né, gente? Seno do ângulo A. O ângulo A está aqui. Cateto oposto, ou seja, essa medida aqui que é H2, pela hipotenusa. A hipotenusa é o Bzinho, ó, porque está de frente, tá? Já deixei aqueles nomes colocados de cada lado para facilitar. O que eu faço agora? O mesmo procedimento do outro. Coloco um aqui embaixo, multiplico se cruzado. A vezes seno de B, A vezes seno de B e o 1 vezes o H2. Ó, já vamos ficar de olho numa coisa. Tem H2 aqui, tem H2 aqui. Então, quer dizer que eu vou ter que depois isolar H2? Olha o que eu vou fazer. Vou começar a multiplicação por aqui agora. 1 vezes H2 dá H2. Igual a A vezes o seno de B, certo? E nesse outro caso aqui, eu tenho multiplicação cruzada, H2 igual a B vezes o seno de A. Nossa, então quer dizer que ficou H2 aqui e H2 aqui. Então, se aqui H2 é igual a isso e aqui H2 é igual a isso, o que eu já posso concluir? Que isso, que é o A seno de B, vai ser igual a isso, que é o B seno de A. Bom, Giz, e aí, não ficou desse jeito aqui com razões entre eles? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse seno de A e passar aqui para o primeiro membro. E, ao mesmo tempo, esse seno de B, passar ele para o segundo. Lembre-se, não está sendo multiplicado? Quando eu faço isso, eu faço a operação inversa.
Então, eu vou fazer aqui na frente, né, para ficar melhor de observar. Vai ficar A dividido, esse seno de A que vem para cá. Então, vai ficar dividido por seno de A. Igual Bzinho dividido, o seno de B está multiplicando, ele já vem para cá dividindo. Pelo seno de B. Ó, o que você pode observar aqui que eu encontrei agora? Que A dividido por seno de A é igual a B dividido pelo seno de B. Aqui eu tenho que Bzinho dividido pelo seno de B é igual a Czinho dividido pelo seno de C. Então, qual é a conclusão que eu consigo chegar em relação a tudo isso? Pela transitividade, né, gente? Se isso é igual a isso e isso é igual a C, então isso também vai ser igual a isso. Então, escrevendo a nossa conclusão, eu tenho que uma medida A, de um lado qualquer, dividido pelo seno do A, vai ser igual a uma medida B dividido pelo seno de um ângulo B, que também vai ser igual a um C dividido pelo seno de C. Então, isso daqui é a lei dos senos, gente. Lei ou teorema dos senos. Ah, Giz, mas na hora de fazer exercício eu tenho que fazer com os 3 ao mesmo tempo? Não, aí a gente faz com 2 ao mesmo tempo. Ou você faz com A seno de A, B seno de B, ou A seno de A, C seno de C, ou então B seno de B, C seno de C. Como que eu vou identificar? Então agora eu vou fazer os exercícios que vai ficar mais fácil para você, tá bom? Então agora vamos ler com muita atenção esse enunciado, gente. Numa fazenda, o galpão fica 50 metros distante da casa. Considerando que X e Y são, respectivamente, as distâncias da casa e do galpão ao transformador de energia, conforme mostra a figura, calcule as medidas X e Y indicadas. E como você pode ver, o enunciado já traz para nós qual é a medida do seno de 30, do seno de 78, do seno de 72. Ah, Giz, então tá fácil essa, eu já sei que é seno, porque só tem seno. Mas como que num exercício, você já deve estar perguntando, eu adoro adiantar as coisas, né? Como que eu vou identificar se é a lei dos senos e dos cossenos, porque é a próxima matéria? Então, na próxima eu conto o segredinho para você, tá? Então, veja que eu já peguei aqui, coloquei o modelo matemático pra gente, ou seja, o triângulo formado lá na figura, né, gente? Referente ao galpão, a casa e o transformador de energia. Então, para facilitar para você, como nós fizemos a dedução da fórmula utilizando o vértice A, B e C, aqui eu também posso colocar. Então, ó, por exemplo, vou colocar A, B e C aqui, tá bom? Ó, fórmula tá aqui marcadinha. Então, vamos lá. Esse aqui seria o lado Azinho, esse o Bzinho e esse o Czinho. Não precisa pôr, só para você ir relacionando até acostumar, tá? Então, vamos lá. A é o 50, então vai ficar 50, olha aqui, para o seno dele, do vértice A, mas o vértice A tem o valor do ângulo de 30 graus. Então, vai ser o seno de 30. É sempre assim, gente. O lado que eu pego, aí o seno do ângulo oposto a ele. Não posso pegar esse lado aqui com o seno do 78. Sempre eu pego o lado e o ângulo oposto, tá bom? Igual. E agora, eu pego, será o X ou o Y? Tanto faz, vai ter que calcular os dois. Vamos no X, então. Vai ser agora lado X para o seno de quem agora? O seno do ângulo oposto. Então, vai ser o seno de 78 graus. Aí, gente, então vai ser 50 sobre seno de 30, o enunciado já deu pra gente. Na verdade, o enunciado deu tudo, que maravilha, né? É 0,5 igual a X, seno de 78, cadê? Dá 0,98. Como que eu termino isso daqui agora? Agora nós vamos multiplicar cruzado, ó. X vezes 0,5 vai ser igual a 50 vezes 0,98. Então, vamos para os cálculos aqui do lado. 50 vezes 0,98, ó. 0,98 por 50. Vai ser 0, 5 vezes 8, 40, vai 4, 5 vezes 9, 45, 49. Duas casas decimais. Então, vai ficar 0,5x igual a 49, que é a multiplicação. E agora, o que que eu faço, gente? Agora,
nós vamos fazer que x vai ser igual a 49 dividido, aqui não estava multiplicando, então vai passar dividindo. Então, vai ser dividido por 0,5. Então, x vai ser igual, quando eu divido por 0,5, o resultado é o dobro. Então, o resultado vai ser 98 metros. Pronto, já achei um. Agora, nós precisamos achar o próximo. Então, você vai printar a tela, que agora nós precisamos achar o valor do y, tá bom? Não vai caber aqui, né, gente? Só se eu fizer o seguinte. Vou colocar, então, que x já é o resultado final, que você viu como eu fiz o procedimento. Vai ser 98 metros. Deixa eu apagar. Agora, vamos lá. Para eu encontrar o y, eu posso trabalhar com esse 50 e o y ou com o valor que deu no x e o y. Você escolhe. Vai dar na mesma. Então, eu vou ficar com 50 mesmo. 50 para o seno de 30 igual. Agora, eu quero y para o seno de 72. Para você que escolheu o x, o valor do x aqui você coloca 98 e aqui você coloca o ângulo de 78. Então, vai ser 50 para 0,5 igual a y para seno de 72 é o 0,95. Estou esquecendo de pôr a bolinha do ângulo. Beleza. Multiplica cruzado, 0,5y igual a 50 vezes 0,95. Então, vamos lá. 0,95 vezes 50. Depois você confere aí pra gente. Se ficar errado, você já fala. 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 47. 47,5. Então, vai ser 0,5y igual a 47,5. Então, eu sei que y vai ser o quê? Seguindo o mesmo raciocínio daquela hora, esse 0,5 que está multiplicando passa dividindo. E quando eu faço um número dividido por 0,5, o resultado é o dobro. Então, é 47,5. Olha eu botando 2 aqui, ó. 47,5 vezes 2. 10, 14, 15, vai 1, 2 vezes 4, 8, 9. Então, o resultado do y vai ser de 95 metros. Ó, então eu encontrei o valor do x e aqui o valor do y. Prontinho, gente, resolvido o exercício. Viu como não foi difícil? Sem já a fórmula, só fazer a aplicação. E vamos para o próximo. E agora, nesse exercício que diz o seguinte, gente. 3 ilhas A, B e C aparecem em um mapa com a disposição da figura. Sabendo que 1 centímetro na imagem equivale a 0,1 quilômetro do real, ou 1/10 de quilômetro, né, para ficar melhor, qual é a distância real entre as ilhas A e C em quilômetros? E faça a raiz quadrada de 2 igual a 0,4. Então, vamos escrever essa informação também que o enunciado me deu, que a raiz quadrada de 2 eu posso trocar por 1,4. Muito bem, então aqui já está dado, o modelo matemático está aqui, e os vértices A, B e C, daí você gosta quando é vértice A, B e C, né, que tá aqui certinho. Então, lembrando que aqui seria o Azinho, aqui o Czinho, aqui o Bzinho. Então, quer dizer que como eu tenho o lado Bzinho e o lado Czinho, eu vou pegar esse pedaço da fórmula aqui só, esses dois. Então, vai ser lado Bzinho, o lado Bzinho é o x, então vai ser x para o seno do ângulo. Qual é o seno do ângulo do B? É 45 graus. Ok. Igual, depois, a 12 dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 30 graus. Aí, trocando os valores, seno de 45, gente, é raiz de 2 por 2. Como a raiz de 2 vale 1,4, se eu divido por 2, dá 0,7. Você não lembra as medidas lá da tabelinha da Giz, então vai ter que voltar lá. Até cantei nessa aula, gente, para achar essa medida aqui. Igual a 12 dividido pelo seno de 30, que é 0,5. Agora, basta multiplicar cruzado, ó. Esse vezes esse vezes esse. 0,5 vezes x é igual a 12 vezes 0,7. Então, 0,5 vezes x é igual, 12 vezes 0,7 são 8,4. E para eu terminar essa conta, o que eu faço? Ah, agora tem espaço, fazer aqui, né? Vai ser o quê? 8,4 dividido por 0,5.
E você acabou de aprender que quando eu divido por 0,5, eu faço o dobro do número. O dobro disso é 16,8 centímetros. Ah, então quer dizer que a distância da ilha A até a ilha C tem 16,8 centímetros, tá ok. Mas você viu que o enunciado perguntou qual é a distância em quilômetros. E aí eu vou utilizar essa informação, que a cada 1 centímetro do desenho, tem-se 0,1 quilômetro da realidade. Então, quer dizer que 16,8 centímetros tem quantos quilômetros? Ó, uma regrinha aqui, gente. Multiplica aqui, ó, 16,8 por 0,1. 16,8 por 0,1. Fazendo essa continha aqui, vai ser 8, 6 e 1. Aí vai ser 0, 0 e 0. Soma 8, 6, 1, 0. Agora eu tenho que ver as casas decimais. Aqui tem uma, então aqui tem duas. Então quer dizer que essa distância em quilômetros vai ser de 1,68 quilômetros, gente. Aqui então está a resposta desse exercício. E não deixe de conferir a aula sobre a lei dos senos ou teorema dos senos. Não sei como é que está no seu livro. Depois você comenta para a Giz. E se você gostou dessa aula aqui, ó, deixa aquele like para a Giz, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar essa aula com os seus colegas. Dá aquela super ajuda para a Giz. E também eu convido você a visitar o site da Giz com as super novidades que nós temos lá no site. Vai lá, hein, gente? E depois deixa aqui nos comentários, você gostou? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!